Jesus histórico. É possível atestar a historicidade de um homem que andou na Galileia 2000 anos atrás e que fez prodígios e milagres e que morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Bom, senhoras e senhores, isso aqui não é um ataque, isso aqui é um estudo. O que estamos aqui é procurando evidências que provem realmente que isso existiu. Porque em 325 houve um grande debate acerca da natureza de Jesus. E foi em 325 por votação democrática em que ficou instituído que Jesus teria a mesma massa do Pai. E foi uma votação e foi catalogado e publicado no concílio, o primeiro concílio de Niceia, que é o concílio de Constantino. Senhoras e senhores, eu já trouxe aqui Mitra e eu já trouxe aqui com vocês outro Cristo solar chamado Horus. Ambos nascidos de virgem, segundo a história, ambos morreram traídos e foram sepultados e ao terceiro dia ressuscitaram. Essas histórias antecedem ao Messias do cristianismo. E eu já mostrei aqui para vocês, são histórias muito mais antigas. A pergunta é, se no concílio em 325 foi remontada a história de Jesus por votação democrática, existe algum historiador fora dos textos construídos, pelos pais católicos que remota, alguém consegue atestar a historicidade de Jesus Cristo? Sim ou não? O corte que eu vou colocar aqui é do professor Fábio Sabino, ali do podcast do Cauê Santos, em que ele fala exatamente sobre isso com exatidão. Vamos lá? Voltando no Jesus lá, né? Sim. Bom, você falou que 150 anos antes, né, de Cristo, existia uma figura assim que tinha várias características parecidas. E agora, de Jesus, e você falou que a gente tem provas arqueológicas disso? Vamos lá? Não. Biblicamente, você tem... Vamos separar duas questões. Você tem o Jesus da Bíblia e tem o tal do Jesus histórico. O Jesus eu me refiro a essa figura 150. Ah, tá. A figura antes de Jesus, sim. Você tem manuscritos que falam a respeito disso. Tá. Você tem achados arqueológicos de Qumran. Agora falando de Jesus mesmo. O Jesus da Bíblia. Isso. O Jesus histórico. Ele existiu? É difícil você falar que sim. É difícil, por quê? Quando você fala de Jesus histórico, você depende de fontes históricas, de alguém que pudesse respaldar a existência dele. Vamos dentro da Bíblia primeiro. Vamos colocar que o Jesus da Bíblia seja o Jesus histórico, que historicamente ele existiu. Vamos colocar também que os personagens dentro da Bíblia também existiram. Todos eles, sem exceção. Nós temos um problema. Vamos lá? Vamos falar de Paulo. Primeiro que escreveu as cartas do Novo Testamento. Dizem que Paulo foi fariseu, estudou aos pés de Gamaliel. Logo, para Paulo ter estudado aos pés de Gamaliel, Paulo teria que ter estado em Jerusalém. Paulo, sendo judeu, no mínimo, uma vez por ano, por mais que ele era de Tarso, na Cilícia, Paulo teria que estar em Jerusalém nas festas da Páscoa, pelo menos uma vez no ano, uma festa da Páscoa, do Pentecostes, que seja. Aí vem a questão. Se Paulo era judeu, estudou aos pés de Gamaliel, estava pelo menos uma vez no ano na festa da Páscoa, como Paulo nada pôde saber a respeito de Jesus? Primeiro argumento. Segundo argumento. Nós temos Gamaliel, que Gamaliel aparece em Atos dos Apóstolos, quando vai julgar os apóstolos, especificamente Pedro também. Logo, Gamaliel conheceu Pedro. Gamaliel também conheceu personagens antigos, que Flávio Josefo vai endossar isso, como Judas o Galileu, como Tadeu, pessoas que fizeram revoluções dentro do primeiro século, ali do período de Jesus. Se Gamaliel soube de Judas e de Tadeu, por que nada Gamaliel soube a respeito de Jesus? E lembrando que Jesus foi julgado pelo Sinédrio. E Gamaliel era presidente do Sinédrio em Jerusalém no período de Jesus. Por que nada Gamaliel soube a respeito de Jesus e nem Paulo? Veja bem. Diz isso na Bíblia ou eles só não comentam sobre isso? Não, está escrito isso na Bíblia. Está escrito isso na Bíblia. Ele era presidente do Sinédrio. É ele quem não deixou matar os apóstolos. Logo então, Jesus foi julgado pelo Sinédrio, Gamaliel teria que ter estado lá. E Gamaliel vai falar de personagens que existiram de fato e verdade, mas ele não cita nada a respeito da existência de Jesus. Olha que eu estou usando personagens bíblicos, viu? Porque quando eu chego fora nos historiadores, como Plínio Velho, Plínio Jovem, Flávio Josefo, judeus... Isso 100 anos depois de Cristo, mais ou menos. Não, Flávio Josefo está no primeiro século. No primeiro século. Flávio Josefo está no primeiro século escrevendo em 70 a 80 depois de Cristo. Mas ele está dentro do primeiro século. Plínio Jovem foi contemporâneo, Plínio Velho foi contemporâneo, filho de Alexandria é contemporâneo.
E o que eles diziam? Nada, porque... Então, esse é o problema. Aí eu estou tratando agora historicamente, nenhum deles. Você vai ter um resquício de Flávio Josefo em Antiguidades, capítulo 18, se não me falha a memória, mas é uma oração deturpada nas obras de Flávio Josefo. Por quê? Porque Flávio Josefo, antes do capítulo 18, ele vem trabalhando com vários Yeshua, ou vários Jesus. Vou aportuguesar para simplificar a didática e o raciocínio. Flávio Josefo vem trabalhando com vários personagens chamados Jesus, só que esse Jesus que Flávio Josefo vem trabalhando, ou são sacerdotes, ou são de uma linhagem sacerdotal. Ele vem trabalhando com isso. Aí abre-se uma visão parentética que vai falar do Yeshua, o Cristo, do Jesus, o Messias. Quebrou totalmente. Entra-se uma visão parentética e depois ele volta a tratar com Jesus sacerdote e de uma descendência sacerdotal. Então você vê que essa visão parentética se trata de uma interpolação, porque quebrou o segmento, isso nós falamos crítica da forma, quebrou o estilo de linguagem da pessoa. Então a crítica da forma prova isso, que é uma disciplina da exegese. Crítica textual, crítica literária, crítica da forma e crítica da fonte. Fazendo isso, fez uma exegese completa. Então ali do Plínio e desses outros historiadores contemporâneos, a gente não tem nada sobre Jesus. Apóstolo Paulo foi contemporâneo de Jesus, só que Paulo vivia nas festas judaicas, só que Paulo nada soube a respeito de Jesus. Exemplo,